Boa tarde, está começando mais um Palavra Aberta e na Semana da Mulher nós vamos receber a socióloga Marcela Castro e, claro, a pauta não poderia ser outra, a mulher contemporânea, suas lutas e conquistas. Olá, boa tarde, Marcela, seja bem-vinda ao Palavra Aberta. É um prazer tê-la aqui nesse dia super especial, viu? Boa tarde, Tiago. Prazer é todo meu estar contribuindo aqui com a Palavra Aberta. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Olha só, para começar esse papo, eu não poderia deixar de fazer outra pergunta. Afinal de contas, qual é o perfil dessa mulher contemporânea? Olha, Tiago, o perfil, assim, a gente não tem um perfil tão certo, né? Até porque a gente ainda tem uma certa dificuldade dos dados, né? A gente ainda tem, no campo da pesquisa, a gente ainda tem a questão da subnotificação. Mas a gente pode estar afirmando que as mulheres, elas têm avançado no sentido de exigir mais os direitos, né? De estar se inserindo mais nas pautas mesmo feministas, né? Tá inserindo em discussões, em leituras. Essa mulher que tem muito em voga, né? A questão da questão do empoderamento e tem despertado muitas mulheres no tocante à questão dos seus direitos. Então, a mulher contemporânea, ela tem percebido que esses direitos também fazem bem a ela, né? E tem procurado mais. Claro que a gente ainda tem um cenário de mulheres ainda com caráter ainda um pouco mais tradicional, voltada ao campo doméstico. Ainda tem, né? Porque a gente sabe que falar de mulher é falar de mulheres, né? Falar de pluralidades, né? A gente tem vários perfis de mulheres. Tem desde aquela mulher mais autêntica, que está mais assim, no campo da discussão, estão se inserindo mais no debate público, né, no campo da política, apesar de os números serem ainda muito pouco, mas a gente tem visto, pelo menos nas últimas eleições, a gente tem visto um número significativo de mulheres, e a gente percebe também que existe também ainda a discriminação no tocante a isso, né? A gente vê ainda que, agora essas mulheres querem estar em tudo e tal, né? Sempre chamando a atenção de que não é para a lógica de a mulher ser a concorrente do homem, não é, mas ela também ser uma pessoa, um sujeito de direito, que também tem direito, né, de estar participando desses espaços públicos. Então, essa mulher contemporânea, ela vem se despertando mais no tocante a isso. Pelo que você acabou de destacar, é uma mulher mais consciente, que sabe o seu poder, que ocupa os espaços e que busca representatividade. É basicamente isso? Isso. E eu queria saber quais são os desafios dessa mulher, o que ela tem que enfrentar a partir de agora e também quais foram as maiores conquistas até agora. Olha, os desafios ainda são inúmeros, apesar, né, de todas as conquistas, né, desde a questão do voto, né, feminista, a questão da inserção dela no mercado de trabalho, a questão mesmo dos direitos reprodutivos e sexuais, mas ao mesmo tempo que tem esses avanços, ao mesmo tempo ela encontra-se, vamos dizer, na contramão, porque encontra-se muitos empecilhos. Se for no campo do trabalho, né, a gente percebe que as mulheres elas estão avançando no mercado de trabalho, teve um avanço historicamente, mas ao mesmo tempo ela encontra a questão da desigualdade nas relações de trabalho. Há em alguns cargos, né, em algumas corporações, ela ainda, mesmo apresentando uma qualificação maior do que alguns homens, ela ainda recebe ainda 30% a menos em alguns lugares, somente por ser mulher, né? Também da maternidade, né, que hoje as mulheres elas estão deixando a questão da maternidade mais à frente por conta do mercado de trabalho. Mas aquelas mulheres que elas tentam relacionar a maternidade com a questão do trabalho, elas encontram outro desafio, né? Porque muitas empresas muitas vezes não querem, às vezes elas perdem o emprego. Se ela é uma mulher de uma classe média alta, ela consegue colocar o filho numa escola em tempo integral ou tem alguém para cuidar. Mas se ela é uma mulher de uma classe popular, ela fica logo desempregada, né? Porque a gente sabe que a estrutura de creches, não só na cidade de Teresina, como no Brasil ainda é muito pouca, e muitas vezes ela tem que ficar em casa, então ela já fica fora desse mercado de trabalho, né? E aí tem esse descompasso, né? Então a gente vem avançando, sim, a gente não pode negar que os avanços eles são evidentes, mas ao mesmo tempo existe uma batalha diária, encontra esses desafios, né? Na política, como eu falei agora, ela ainda encontra resistência, ela ainda é discriminada,
e ela ainda é também colocada em segundo plano. E as outras questões que a gente pode estar levantando são as questões voltadas também, que a gente sempre é complicado a gente falar, é sempre meio triste, por mais que seja minha área de pesquisa, é as questões voltadas à violência de gênero, né? Dentre elas a violência doméstica. Então, por mais que essas mulheres venham à tona, tenham sido encorajadas pelas campanhas e própria atuação da própria rede de atendimento, elas ainda muitas delas têm a coragem de denunciar, mas ao mesmo tempo ela ainda carece de segurança após a denúncia. E aí, por mais que a gente esteja constantemente vendo falar da Lei Maria da Penha, da Lei de Feminicídio, as mulheres têm sofrido muito na questão da violência. Então, as pessoas dizem assim, não, quanto mais se fala em violência, mais se tem. Na verdade, as mulheres elas estão tendo a coragem de denunciar, que antes elas não tinham, né? Por isso que os dados eles são sempre bem assustadores. E aí a gente ainda vê os casos de feminicídio acontecendo, e aí a gente, ao mesmo tempo que a gente consegue avançar, ao mesmo tempo a gente consegue perceber que a gente ainda tem muitos empecilhos, né? Principalmente nesse momento de pandemia, em que as mulheres elas estão em casa por conta da questão do próprio isolamento social, e muitas têm que se encontrar com os agressores. E a gente percebe ainda que existe uma fragilidade de serviços públicos prestados a essas mulheres, né? Por mais que a gente sabe, por exemplo, em Teresina existe muita gente boa atuando, o próprio Estado ainda deixa a desejar no tocante à estrutura para esse serviço, para que ele chegue às mulheres, principalmente as mulheres de classe popular, que é as que mais carecem de atenção. Então, a gente tem um leque de situações. As mulheres vêm passando mais a se qualificar, a estudar, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ainda não tem aquela valorização, ela ainda recebe menos, ela ainda tem menos oportunidades, né? Então, a gente vê que ao mesmo tempo que essa mulher moderna, ela passa a reivindicar, ela passa a ser consciente do próprio direito, mas a gente sabe que ainda existem muitas mulheres que precisam ainda se encorajar, né, mesmo com toda essa demanda ainda de mulheres mais conscientes, mas a gente sabe que ainda muitas que precisam ainda tomar consciência dos direitos que têm, e a própria sociedade também, né, se permitir a mudar esse cenário de desigualdade. A gente sabe que dentro da nossa cultura machista ainda é muito forte, né? E aí a gente, ao mesmo tempo que encontra avanços, encontra esses desafios, né? Então é uma batalha diária que a gente tem que estar sabendo conduzir. Marcela, você acabou tocando em muitos aspectos que a gente vai discutindo aos poucos aqui nesse programa especial. E eu já quero começar falando sobre o seguinte: o IBGE, ele divulgou dados do perfil dessa mulher ainda na semana passada. Pegando esse mote aí da questão do feminicídio e dessa violência, eu queria que você destacasse para a gente justamente sobre isso, porque de acordo com a pesquisa, metade dessa violência contra a mulher ocorreu dentro de casa. Eu queria que você falasse sobre essa questão do feminicídio, dessa violência doméstica que a gente, infelizmente, só acaba visualizando cada vez mais nas manchetes, nos jornais. São histórias assustadoras. Conta pra gente por que isso acontece. Tem a ver com a questão da misoginia? Tem também. A misoginia é um dos aspectos, né? A misoginia também é os aspectos também voltados ao próprio sexismo, né? De muitos homens. Mas o certo, assim, Thiago, a gente pode dizer que isso acontece de muito tempo, né? Por exemplo, socialmente falando, nós temos uma formação social diferenciada entre homens e mulheres, né? E isso vem desde o processo de socialização, que nós somos inseridos aí dentro da vida social e vamos aprendendo a ser membro da sociedade onde nós nascemos. E aí a gente vai sendo orientado a se inserir, né, dessa forma. E aí a gente vai aprendendo também a construir nossos papéis sociais. E esses papéis sociais, quando a gente passa por esse processo de educação, de socialização, homens e mulheres eles passaram a ser educados de forma diferenciada. Então a gente percebe que existe uma educação sexista, isso há muitos anos, né, até hoje pendura, em que homens são educados por uma forma e mulheres são educadas por outra forma. Isso a gente tenta desconstruir hoje, mas isso ainda é muito forte. Por exemplo, os homens eles foram educados desde novo a participarem dos espaços públicos, a serem fortes,
a estar nos espaços de poder, nos espaços de decisão. Desde pequenininho, os homens são ensinados assim: olha, menino, engole esse choro, o homem não chora, né? A gente sempre fala essa expressão porque é uma coisa que é bem do nosso cotidiano. E que aí o homem vai criando no seu imaginário, na sua própria identidade, que ele é realmente algo superior à mulher. Né? Isso é o que a gente vai chamar mais na frente de cultura do patriarcado, né? Que é justamente essa relação de dominação e de exploração de um gênero sobre o outro, no qual é o homem sobre a mulher, que isso foi historicamente construído, historicamente e socialmente construído e legitimado. E aí as mulheres, elas foram mais educadas a ser aquela mulher mais sensível, a ser submissa, a estar em casa, voltada para a educação dos filhos, vista como uma mulher também voltada apenas para a maternidade, para a reprodução, o cuidado com os filhos. Então, quando essas mulheres passam a dizer que a maternidade não é isso, né? Elas não querem ter filhos agora, e isso gera um impacto muito grande. Isso vem desde a questão dos anticoncepcionais, da questão da pílula, né? Porque as mulheres passam a ver a questão da sexualidade também como um prazer que antes era negado. E aí tudo isso vai rompendo esses valores que historicamente não eram aceitáveis. E tudo isso vai sendo criado nesse imaginário dessa formação diferenciada, que uns podem, outros não podem. As meninas podem fazer uma coisa, os meninos não podem. Os meninos brincam de carrinho, jogam bola, as meninas têm que brincar apenas de boneca. Aí, para ficar mais ruim, tem gente que ainda dá umas vassourinhas para as meninas, né? Então, tudo isso vai sendo diferenciado. A gente não percebe porque essas práticas, elas são bem naturalizadas, são comuns, né? Então, eu falando aqui, a gente vai dizer assim: não, ela está falando aí, mas isso é comum. Esse ser comum, que é tão naturalizado, eles são elementos que vão criando essas práticas que vão alimentar o sexismo, a misoginia, o machismo, né? E tudo isso, ele vai sendo também reproduzido na vida adulta. Então, dentro do ambiente doméstico, quando o homem estabelece uma relação conjugal com a mulher, muitas vezes ele percebe ali a mulher, que ele diz logo assim: é minha mulher, né? A questão do casamento passa a ser mesmo um contrato, vamos dizer, como diz uma pensadora chamada Caroline Pateman. Ela tem uma obra muito interessante chamada O Contrato Sexual, e ela vai falar muito dessa questão do casamento. Então, a ideia é muito de posse, né? A questão de é minha mulher, né? Ou também a gente vai, em muitas expressões, dizer assim, o meu marido. Então, essa ideia de minha mulher é uma ideia de posse. Muitas vezes a mulher é vista, em muitos casos, como uma questão mesmo de objetificação, né? A ideia de submissão. Mulher minha não faz isso, não sai com a roupa que não for permitida por mim. Então, tem todas essas questões. Então, quando isso está dentro da relação conjugal, o homem acha que ele tem um poder sobre ela, né? Além desses atributos que eu falei, né, de todo esse processo social, que também é legitimado pela cultura do patriarcado, a gente tem outro elemento, que são relações de poderes dentro desse espaço. Então, o homem acha que ele pode fazer aquilo sobre a mulher, que a mulher é dele, se não for minha é de mais ninguém. Vão criando todas essas questões. E toda vez que a mulher ela vai discordar com algo dele, que socialmente ele foi educado para isso, aí começam os conflitos, né? Então, ele acha que é dele, que não pode estabelecer com relação com mais ninguém. E aí começam as relações, sejam elas verbalizadas, seja uma violência moral, seja uma violência psicológica, né? Que muitas vezes a violência psicológica ela é muito cruel, porque ela vai perpassar por todos os tipos de violência. Muitas vezes ele humilha, acha que ela chama ela de inútil. Isso é tão forte que a própria mulher se percebe que ela é realmente inútil e ela é culpada pela relação. Porque a masculinidade tóxica, ela também não é ruim para a mulher. Ela é ruim também para o homem. Aí eu entrando aqui no campo da masculinidade. Porque todo instante o homem também é instigado a ser um homem agressivo, um homem bruto, um homem violento. Então, quando a gente encontra um homem sensível, educado, as pessoas passam a estranhar que o homem não foi ensinado a ser sensível, a ser educado, a ser cortês, né? Hoje a gente vem mudando essa mentalidade. Hoje a gente sabe que crianças vêm sendo educadas para ser diferente. Homens vêm se permitindo a ser mais diferente, né? Dando um toque até para outros homens, né? Então, isso é um processo de desconstrução que a gente sabe que demora muito tempo. Então, tudo isso vai caindo nessas questões de violência. Muitas vezes ela começa de uma forma verbalizada
e ela vai se estender para uma violência física e, infelizmente, ela pode chegar numa questão de feminicídio. Por isso que são várias questões. Então, uma questão de violência doméstica, ela precisa ser analisada, porque a gente sabe, tem que ser analisado com muito cuidado, porque a gente sabe que existem várias situações que nenhum caso ele é igual ao outro, apesar de ser semelhante, né? Ser semelhante em termos de ser violência doméstica, mas a gente sabe que vários elementos permitem para que aquela mulher se subjugue àquilo que ela está vivenciando. Eu sei que o assunto é interessante, muito interessante, exige muita discussão, mas nesse momento a gente vai fazer uma pausa rápida, coisa simples, que é para o nosso telespectador poder ir nas nossas redes sociais, comentar. O Instagram é através da TV Assembleia Pi, o YouTube é pelo Legislativo Pi, Facebook é pelo tavialep.oficial. Tá vendo que a discussão está muito interessante? Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Fique atento às formas de contágio e aos sintomas do novo coronavírus. As formas de transmissão podem ser pelo ar, através das gotículas de saliva com o vírus que saem no espirro, na tosse, no catarro e na fala. Essas mesmas gotículas com o vírus entram em contato com mucosas, como boca, olhos e nariz e ocorre a infecção. Outra forma de transmissão é por contato, através do beijo com a troca direta de saliva com o vírus, o aperto de mão, o vírus na pele entra em contato com o olho, nariz e boca, e o abraço, onde as gotículas da fala entram em contato com mucosas. E ainda as superfícies não higienizadas, onde o vírus depositado por gotículas passa para a mão, toque nos olhos, nariz e boca causam a infecção. Os celulares, maçaneta, corrimão, botões, teclas e apoios de transportes públicos devem ser higienizados. E ainda existe outra forma de transmissão, que é através da via animal, o consumo de carne de animais silvestres. Fique atento também para os sintomas. Os sintomas do coronavírus são bastante variados. Os mais comuns são tosse seca com secreção, febre acima de 37 graus e os mais graves são dificuldade respiratória aguda e insuficiência renal. Outros possíveis sintomas são dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação da garganta e diarreia. E nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta e vamos continuar conversando com a socióloga Marcela Castro sobre a mulher contemporânea, suas lutas e conquistas. Marcela, ainda há pouco, no bloco anterior, a gente fechou com você destacando sobre quais são os elementos que acabam formando toda essa teia que acaba ocasionando em feminicídio, nessa questão de violência doméstica. E eu queria, Marcela, continuar nossa discussão nessa perspectiva, mas em outro ponto, porque ainda lá no primeiro bloco, você também falou da questão econômica, dessa questão da representatividade. A mesma pesquisa do IBGE coloca que o Piauí é o único estado onde as mulheres são maiorias em cargos gerenciais. No entanto, são essas mulheres que dedicam 11 horas a mais que os homens nos afazeres domésticos. Eu queria que você destacasse para a gente, sociologicamente, o que esses dados representam. Tá, eu achei interessante, né, esse dado que as mulheres estão em destaque no Piauí, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai ver mesmo em loco, essas mulheres, elas passam a viver uma jornada de trabalho intensa, porque as atividades domésticas, elas ainda não são compartilhadas, na maioria, né? Em geral, elas não são compartilhadas em casa. Tendem a ficar mais para as mulheres. Claro que a gente sabe que tem alguns homens que ajudam, a gente sabe disso, mas, em geral, as mulheres, elas têm uma responsabilidade muito grande em casa e, ao mesmo tempo, ela tem uma outra responsabilidade no campo do trabalho. Porque aí ela já tem uma dupla ou, vamos dizer, até em situações, uma tripla jornada. Então, a mulher, ela vive, assim, vamos dizer, todo o tempo no sinal de alerta, porque ela sabe que tem uma dupla jornada em casa, porque ela tem que conciliar o trabalho, e no espaço do trabalho, Tiago, ela ainda tem que se mostrar que ela é capaz do que está fazendo, porque ela sabe, porque nós sabemos que qualquer hora que a gente fizer um deslize,
vai ser um motivo para dizer assim, olha aí, não era o lugar dela, viu como ela não é capaz, né? Eu estou falando aqui no sentido de não de ser mimimi, que a gente não pode errar, não é isso. Porque sempre quando uma mulher está num cargo de gestão, um cargo de liderança, muitas vezes, se ela não tiver um pulso forte para ela dizer para que veio, muitas vezes ela não é respeitada, muitas vezes ela vai falar, ela é cortada, né? Muitas vezes ela tem que jogar, no sentido da expressão, jogar duro para ela dizer que ela realmente é capaz de estar ocupando aquele cargo, porque ela é capaz de estar ali, né? Não é porque pelo fato de ela ser mulher, mas é porque ela tem a competência para estar ali. E ao mesmo tempo que o mercado de trabalho ainda seja duro, em casa ela sabe que tem outra realidade, que muitas vezes o cônjuge não ajuda. Então ela passa na verdade ela vive uma carga horária muito grande. Não é à toa que as mulheres elas adoecem mais, né, de problemas também socioemocionais. E então, esse dado que o IBGE trouxe, esses dados que o IBGE trouxe, eles são bem interessantes porque eles já vão corroborar com algumas questões que algumas pesquisas já vêm trazendo e algumas pautas feministas já vêm também levantando. Então, a gente mostra que uma face da nossa realidade é bem preocupante, né? E isso também, o que o IBGE trouxe também, ele vai mostrar possíveis políticas públicas que precisam ser feitas para essas mulheres, não só no tocante nas relações de trabalho, mas num todo. Né? Então, ela tem essa preocupação de em casa, porque ela ainda, socialmente, ainda é vista como aquela pessoa responsável para cuidar de casa, para ir para cuidar das atividades do filho, para ir para a reunião de pais e mestres, né? Eu digo isso porque na maioria das reuniões de pais e mestres, quem está lá mais, a maioria são as mães. Claro que os pais aparecem, mas é uma proporção muito pequena. Por quê? Porque ainda é destinado para as mulheres o cuidado do filho, a escola, isso é coisa de mulher. Vai lá, mulher, resolver isso aí, ir para o supermercado, né? E no campo do trabalho ela tem que conciliar tudo isso, né? Então, claro que hoje algumas mulheres, elas vêm dividindo essas atividades. Tem essas mulheres um pouco mais conscientes, elas vêm dizendo, olha, a minha obrigação é sua também, né? E o próprio companheiro também, eles têm, tendo abertura. Claro que a gente encontra volta e meia aquele dizendo, eu não faço, né? Então, a gente tem esse dado no Piauí, que infelizmente a gente tem essa contradição das mulheres estar nesses postos como de gerência, ao mesmo tempo ela tem uma qualificação maior, ganha menos e ainda tem a sobrecarga do trabalho ainda familiar. Marcela, conta pra gente o que então está faltando para que as mulheres consigam essa tão desejada igualdade de gênero? Olha, primeiro, existe um processo que a gente chama de mudança, né, de comportamento, mudança na verdade, a gente pode até chamar de ruptura de pensamento e tudo. Primeiro, a sociedade se conscientizar, na verdade, a primeira parte das mulheres, só que a gente sabe que há muitas mulheres conscientes e há muitas mulheres que precisam ter mais consciência dos seus direitos, porque a gente sabe que a informação ainda é cara, né, a gente sabe que o conhecimento é uma forma de poder, né? E as mulheres também precisam se apropriar dessa discussão. A gente sabe que tem avançado muito, a gente precisa também de uma consciência também dos homens. A gente sabe, a própria Lei Maria da Penha traz no tocante à questão da violência, um trabalho feito para com os homens, né? Que os homens, eles precisam também ser sensibilizados, né? Para ver que eles estão cometendo não é coisa que é tão correta. Na verdade, não é tão correta, não é correta de jeito nenhum. Ele também precisa ser feito esse trabalho. E porque as mulheres, elas não têm que ficar falando apenas para as mulheres. A gente tem que falar para os homens e para a sociedade. E a gente tem que ser vista como alguém integrante também, uma representante dentro da sociedade onde a gente está. E não ser visto como uma ameaça, como alguém que chegou para tomar a vez dos homens. A gente precisa deixar bem claro isso. Outra coisa, a gente precisa de apoio das instituições públicas, porque já tem muita coisa na lei, as coisas da lei elas precisam ser efetivadas, né? Os serviços públicos precisam ser mais eficazes, chegar lá na ponta, principalmente para aquelas mulheres que precisam. A gente precisa ter uma educação de gênero, né? Que as pessoas têm tanto receio de falar.
mas entender que essa nova geração, ela precisa entender que homens e mulheres são sujeitos de direitos e que eles precisam ter acesso aos mesmos serviços, né? aos mesmos direitos. Então, é um processo, Tiago, que a gente vai acontecendo ao longo dos anos, porque como isso é uma questão muito forte, uma questão cultural, para a gente romper de hoje para amanhã é muito difícil, mas a gente tendo essa conscientização de uma forma de educação, a educação é um meio, ela não vai ser um fim, mas, por exemplo, as instituições públicas, elas precisam atuar, a sensibilização para os homens, a sensibilização da sociedade. Então, é um trabalho que vai ser em rede mesmo, né, em todos os sentidos, para que essa mulher ela seja reconhecida como uma cidadã realmente que tenha direito, que possa estar ali contribuindo, e a mulher também ela precisa ter essa firmeza de também não entrar no embate de dizer assim, não, porque agora só é a vez das mulheres e os homens não, porque a gente também não pode cair no discurso da desigualdade de gênero, ou seja, eu não posso, se eu estou querendo desconstruir a desigualdade de gênero, eu não posso alimentar uma desigualdade de gênero contra os homens, então a gente também tem que ter esse cuidado. Às vezes eu falei uma vez, eu tive falando isso numa discussão, teve um grupo que não gostou, mas a gente precisa, porque se a gente precisa sensibilizar a sociedade, então a gente tem que ser em todos os segmentos, né? Então as crianças precisam ser educadas desde cedo, que os meninos têm direito e as meninas também têm, né? A gente tem que quebrar esses estereótipos, principalmente voltada a profissões. Hoje a gente vê que as profissões das mulheres estão, principalmente as mulheres na ciência, as mulheres no esporte, uma coisa que a gente não via. E isso é um processo que a gente tem que trabalhar desde já, né? Muitas coisas já vêm acontecendo, mas eu te digo com toda certeza, a gente precisa levantar isso sempre, porque é uma coisa que ainda vai demorar, né? Porque quando a gente mexe em certas coisas que já são tradicionais, são coisas que já são naturalizadas, a gente encontra muita, vamos dizer, muita barreira, né? E a sociedade aos poucos precisa se despertar para isso aí, porque isso faz bem para todo mundo. O machismo ele faz mal para a mulher, mas ele faz mal ao homem também, e faz mal para a sociedade, e faz mal para todo mundo. Diz uma coisa, no início da sua última resposta, você falou dessa questão da união das mulheres. É a tal da sororidade que a gente ouviu muito falar aí no ano passado, né? Isso. A questão da sororidade, ela tem que sair do discurso. Ela tem que ser efetivada na prática, né? Ela não pode ficar apenas no discurso da rede social. A mulher ela precisa encarar isso de uma forma mesmo séria. Não estou dizendo que algumas não levem a sério, mas a gente sabe que a questão da sororidade ainda é muito difícil, né, para a união das mulheres, até porque a gente entra em interesses também diferentes, né? Outras mulheres que possam estar assistindo a entrevista podem até discordar de mim. Mas a questão da sororidade, quanto mais as mulheres estão unidas, mais favorece as pautas voltadas à questão dos direitos das mulheres, né? Então, aquela expressão juntas somos mais fortes não é à toa, né? E muitas vezes também a gente compartilha da dor de outras mulheres, né? Que uma pesquisadora chamada Vilma Piedade chama de dodoridade, né? A gente sente muita dor quando uma mulher morre, quando uma mulher é vítima do feminicídio. Isso dói também, né? É como se parte de nós estivesse indo também com essas mulheres, né? Então, além da sororidade, a gente divide esses momentos de dor, né? Então, é importante que a gente saia também do discurso e essas coisas também sejam levadas à prática. Então, a mulher contemporânea, ela tem esse leque de questões que ela precisa dar conta, né? Precisa também ter apoio também da sociedade, né? Dos pares, né? Das pessoas no qual convive, porque a gente sabe que isso não é uma coisa simples, é uma coisa que mexe com as nossas próprias relações. Muitíssimo obrigado, Marcela, foi extremamente pertinente tudo que você trouxe no programa de hoje, que é muito especial. Queria parabenizar você em nome de todas as mulheres e pela luta que vocês enfrentam diariamente, viu? Obrigada, Tiago, agradeço a você também, a TV Assembleia, sempre pelo espaço e sempre também por vocês trazerem à tona essas discussões que eu sei que vocês não trazem apenas no Dia da Mulher, né, o Dia Internacional das Mulheres. Vocês sempre trazem essas questões e isso faz o trabalho de vocês bastante diferencial. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, é uma pauta diária e necessária, é uma luta de todos nós.
E claro que você acompanha a nossa programação nas TVs por assinatura, na NET no canal 7, na Vivo no canal 9, na Oi TV no canal 215 e na Sky HD no canal 316.1. Muito obrigado e até a próxima.